Pessoal, vou falar um pouco para vocês do Egito Antigo, dando sequência no conteúdo, né? E a gente vai notar que a história do Egito Antigo tem alguns traços, algumas ideias, algumas teorias muito parecido com a história da Mesopotâmia que a gente havia falado, havia estudado. O Egito Antigo, assim como, por exemplo, a Mesopotâmia, o Egito vai desenvolver as margens de um grande rio, que vai ser o Rio Nilo, né? O famoso Rio Nilo. E tem até aquela velha frase do historiador Heródoto, aquele historiador grego, que ele fala que o Egito é uma dádiva do Nilo, justamente porque o rio Nilo vai proporcionar um grande desenvolvimento para o Egito. E, obviamente, é, o Egito vai saber tirar muito proveito do rio Nilo, principalmente para o desfecho da agricultura, onde eles vão montar diques, canais e todo um processo de irrigação para estar reaproveitando essa água no processo da agricultura, tá? Então, obviamente, a agricultura ela ganha muita força graças a esse sistema de irrigação e passa a ser a base do comércio do Egito Antigo. Então, era produzido algumas verduras, cevada, trigo. Então, acaba que a agricultura se torna a base da economia do Egito. É óbvio que a caça, a pesca também era outros atrativos econômicos do Egito Antigo, mas a agricultura era a base da economia. E assim que a agricultura foi desenvolvendo, houve também um processo de comércio, assim como na Mesopotâmia, e houve também a invenção de um tipo de escrita no Egito, né, uma escrita baseada em hieróglifos, né, que eram símbolos, e alguns historiadores até relatam que era uma espécie de escrita sagrada, porque eles acabavam escrevendo ou usando essa escrita para várias coisas importantes acerca da parte política e religiosa do Egito. Então acabou desenvolvendo esse tipo de escrita e começou a haver uma certa comunicação e comércio entre o Egito e outros povos, outras civilizações, tá? A gente até costuma dividir a história do Egito antigo em quatro partes, né? O período arcaico, o Antigo Império, Médio Império e Novo Império, tá? Então, o Egito, a história do Egito antigo acaba sendo dividida nessas quatro partes. E o Egito, à medida que houve esse desenvolvimento econômico, esse processo da agricultura, o aproveitamento do rio Nilo, a gente vai notar também que houve uma divisão social, uma base de pirâmide social. E a gente vai notar que essa divisão social ela também era muito parecida com a divisão da Mesopotâmia. A diferença era que o Egito, a base do Egito era quase todo ele era unificado, tendo o faraó é, como grande símbolo do Egito, tá? Lembrando que tanto na Mesopotâmia como no Egito eram governos teocráticos, ou seja, aquele que está no comando ele era emanado de Deus, ou era um representante de Deus, ou era até considerado uma espécie de Deus. O faraó ele era o símbolo máximo do Egito, então ele ficava no topo dessa pirâmide social. Logo abaixo vinham os escribas, aqueles que eram responsáveis por mexer com a base da escrita, fazer a parte da comunicação, sacerdotes e altos funcionários. Logo abaixo vinha grandes e médios comerciantes e os artesãos também, depois os camponeses, que era a maioria, e depois os escravos, tá? E à medida que vinha determinadas épocas do ano que não eram favoráveis à produção da agricultura, eles se dedicavam a grandes construções, as famosas pirâmides, tá? Então, as pirâmides no Egito acabou ganhando muita ênfase dentro da história do Egito Antigo, tá? Porque de fato foram grandes construções e que também serve hoje em dia não só como instrumento histórico, mas também para a gente entender um pouco da história do Egito e do mundo antigo. E alguns historiadores admitem que o Egito pode ter sido a primeira civilização a acreditar na vida após a morte. Tá? Talvez por isso a justificativa de mumificar os corpos, né, e enterrar as riquezas
junto com os faraós, porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, na nova vida iria necessitar, obviamente, de um corpo, então o corpo estaria preservado e necessitar também de uma riqueza, tá bom? Então, o Egito, como eu havia dito para vocês, a história do Egito ela é muito parecida em alguns aspectos com a história da Mesopotâmia.